Seja então bem-vindo ao segundo dia do nosso desafio 7 dias, que nesta temporada está tendo o tema O que é que eu ganho com isso? Ontem o desafio foi beber água, o necessário para o seu organismo. E hoje, qual é o desafio de hoje? Talvez você ache isso um pouquinho difícil, mas pode ter certeza que com as razões que eu vou te dar aqui, você vai conseguir enfrentar esse desafio. É cortar o pão. Eu poderia ter dito cortar o trigo, porque qual é o grande problema do nosso pão? É o trigo que foi usado para fazer o pão. Mas, para não ser um salto assim tão grande, você fazendo essa mudança hoje, de ficar este dia de hoje sem comer pão, você vai ver que é possível sim. Por que parece um pouco difícil para nós tirar o pão da nossa alimentação? Porque a gente já vem há décadas sendo esse um costume geral de todas as pessoas, tanto no café da manhã como no final da tarde, quando as pessoas estão substituindo o seu jantar por um lanche. Concorda comigo que hoje está assim? Também pelo fato de que muitas pessoas encaram o pão como sendo sagrado. Ah, Bernadette, mas Jesus não multiplicou os pães lá naquela época, o pão está na Bíblia. E é verdade. Mas você acha que aquele pão que era consumido lá no início, nos tempos de Cristo, é esse trigo que você vai comprar lá no pacotinho de 1 quilo, branquinho, aquela farinha, né, gostosa de manusear? Não, porque nós vamos ver aqui o que aconteceu a partir da década de 70. A partir da década de 70, principalmente para poder erradicar a fome do mundo, o trigo foi alterado geneticamente. Aí ele passou a ser de pequenas produções a essas grandes plantações de trigo que nós vemos hoje. E o que aconteceu com as grandes plantações? Em primeiro lugar, que as plantações elas eram atacadas por roedores e fungos, e precisou que se fizessem pesticidas que pudessem combater isso. Só que os pesticidas que foram encontrados, eles passaram a atacar também os grãos. Então foi necessário que se mudasse geneticamente esse grão para que ele pudesse sobreviver aos pesticidas. E com essa industrialização, o que se conseguiu? Elevar o número de safras, que hoje são de 6 a 7 safras, qualquer parte do mundo, em qualquer clima, é produzido o trigo. Se pensou no lucro, mas não se pensou no organismo humano que iria consumir esse trigo. E eu vou falar aqui rapidamente para vocês, porque o objetivo aqui não é dar aula, sobre 2 problemas que esse trigo geneticamente mudado trouxe para o organismo humano. Qual foi o primeiro problema? Além de ser invadido por pesticidas, como por exemplo o glifosato, que se encontra até mesmo em bolachas, água e sal, e que por isso traz algumas inflamações para você, trouxe também o problema do refino. Para a farinha ficar assim, gostosa, macia, branquinha, ela recebe produtos químicos como esses que eu anotei aqui, olha, peróxido de benzoíla, pirossulfato de sódio, de cálcio, cloro. Então imagine bem como que esse trigo tão fofinho, branquinho e bonitinho chega aí dentro do nosso organismo, porque a alimentação é para ser em primeiro lugar fonte de nutrição e não apenas de prazer. Segundo problema enfrentado, o trigo original, ele tinha 14 cromossomos e depois de toda esse beneficiamento, que foi trazido sobre o grão, ele passou a ter 42 cromossomos e ele gera 14 proteínas. Entre uma dessas proteínas, uma que atacou demais o intestino humano foi a gliadina mais a glutenina, que juntos o nosso organismo não consegue combater, se proteger dessas proteínas. Então elas são incompatíveis com o organismo humano. Olha só o que acontece. O nosso intestino, ele tem uma camada de absorção que é como se fosse assim, olha, justaposto aqui. E nós temos uma proteína chamada zonulina, que ela é inteligente
e que ela é como se fosse o porteiro que abre e fecha essa camada de absorção para que entre para a nossa corrente sanguínea nutrientes, vitaminas e assim por diante. Só que quando nós estamos com o nosso intestino cheio de gliadina, ele estimula a zonulina que não consegue mais fechar essa justaposição dessa camada das células do intestino. E aí, por meio dessa parede de intestino, começa a entrar tudo aquilo que o corpo deveria eliminar fora. Qual que é um dos problemas? A síndrome do intestino irritado. Com a síndrome do intestino irritado, você pode ter diarreia ou então prisão de ventre. E aí, o que a gente faz quando a gente está com uma diarreia ou prisão de ventre? Ao invés da gente mudar aquilo que causou, a gente toma um remédio para forçar o nosso organismo a se acostumar com aqueles maltratos. Então, você está vendo o que acontece dentro do seu organismo quando você se alimenta exageradamente do trigo, porque hoje aqui eu estou falando apenas sobre você neste dia ou nesta semana não ingerir o pãozinho, certo? Mas com o seu organismo aberto, por causa dessa gliadina e glutenina que faz com que o seu intestino fique assim, você abre margem para doenças como, vê se você conhece, diabetes, hipertensão, lúpus, osteoporose, osteopenia, artrite, artrose. Por quê? Porque o nosso organismo precisa de cálcio para alcalinizar o nosso organismo que vai ficando ácido. E aonde é que o organismo vai buscar esse cálcio? Nos ossos, que tem sim uma grande quantidade de cálcio, mas que ao longo da vida, sendo atacado o tempo todo, vai ficando cada vez mais com os seus ossos enfraquecidos pela falta de cálcio. Sem contar o aumento da glicemia, que obriga o seu pâncreas a trabalhar dobrado. Imagine quando a pessoa fica atacando o organismo o tempo todo por meio desse trigo que eleva a glicemia. E aí tem como você ter saúde e emagrecer? Sendo atacado assim de todos os lados? Meu amigo, minha amiga, eu acho que deu para você entender esses dois problemas. Tanto a industrialização do trigo, que trouxe um veneno para dentro do nosso corpo, como também o ataque do glúten ao nosso intestino. A proposta é que pelo menos hoje ou esta semana você faça esse esforço de você ficar sem esse pãozinho. Por que é um esforço? Porque nós temos quase que uma relação de paixão com o pão. Tem mulheres que só falta dar um beijinho no pão antes de se alimentar dele. Mas aí, Bernadette, o que é que eu como no lugar? Lá dentro do desafio você consegue, nós falamos sobre uma alimentação saudável. Mas eu já coloco aí sempre para vocês, tanto nas minhas redes sociais, ontem eu coloquei aqui no grupo, qual é a minha primeira alimentação. E essa primeira alimentação funcionou para mim e funcionou para todas as pessoas que já participaram do desafio. Sem contar que essa nutrição saudável é de absorção lenta, então você fica saciada até a próxima refeição. E já os picos causados pela alimentação à base de trigo é de absorção rápida e você sente fome rapidamente. Novamente você vai procurar o trigo, porque o trigo vicia. O trigo é considerado hoje uma exorfina. Ele usa os mesmos receptores que a morfina, ou seja, o seu cérebro está sempre pedindo mais. A gente vê, por exemplo, essas cenas quando vê uma criança que passa na frente de uma lanchonete e começa a chorar desesperadamente, porque ela quer comer aquelas coisas que se vendem ali, salgados e bolachinhas e biscoitos. Por quê? Porque o seu cérebro já está viciado. Então, acredito eu que essa matéria que eu passei aqui brevemente para você hoje já é o suficiente para você entender por que você deve fazer essas mudanças. E vamos lá, temos um dia maravilhoso pela frente e temos uma semana transformadora.